meus consagrados, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Tamires, eu faço parte do MJC da Pompeia, faço parte da Casa de Maria e da Pascom da paróquia também. E a gente vai começar uma série nova para falar sobre os santos da atualidade. E no primeiro episódio eu vou falar sobre um servo de Deus, ele ainda não chegou a ser canonizado como santo, mas está no processo de canonização, que é o Guido Schaffer. Ele era médico e ele tinha muito amor pelos seus pacientes e pela forma com que a medicina conseguia ajudar as pessoas. E além disso, ele sempre foi muito apaixonado por esportes, então ele praticava o surf e isso era uma das principais paixões dele. Desde muito novo, ele sempre fez parte da Igreja Católica e por onde ele passava, ele falava muito sobre a sua fé. Existem vários relatos de pessoas que trabalhavam com o Guido que falam de como era bonito ver ele propagar o cristianismo por onde ele passava. Um dia ele estava num retiro na Canção Nova e ele ouviu um padre pregando sobre a passagem bíblica do jovem rico que deixa tudo. E nesse momento ele pensou em quantas vezes ele tinha deixado de olhar para os pobres e desviado o olhar do que Deus pedia para ele. E aí naquele momento ele decidiu que ele queria fazer mais, ele queria ser diferente. Então ele pediu a Deus para que ajudasse ele a cuidar das pessoas pobres. E foi uma semana depois que ele conheceu as irmãs da ordem fundada por Madre Teresa de Calcutá, que são as missionárias da caridade, cuja missão é cuidar dos pobres. E naquele momento ele entendeu que era aquilo que Deus queria dele. Então ele decidiu abandonar tudo. Ele largou o emprego dele como médico e ele tinha uma namorada na época também, ele largou ela e ele sentiu no coração que ele deveria virar padre. Então foi quando ele começou a entrar no seminário para viver a vocação que Deus tinha para ele. Foi a partir daí que ele começou a trabalhar junto com as irmãs dessa missão. E eles tinham um grupo de jovens que chamava Grupo Fogo do Espírito Santo, que ele fazia parte. Ele convidou esses outros jovens também para participarem desse atendimento às pessoas pobres. E junto com isso ele trabalhava na Pastoral da Saúde na Santa Casa, que foi onde ele trabalhava antes dele decidir abandonar tudo. Então, além de estar no seminário, o Guido fazia também essa parte de atender gratuitamente as pessoas mais necessitadas. Diante desses atendimentos que o Guido fazia, tem diversos relatos, não somente das pessoas que atendia, da forma como ele atendia as pessoas, mas das pessoas que trabalhavam com ele, de como ele era uma pessoa caridosa, de como ele era bondoso, do amor que ele tinha com as pessoas que ele atendia. Ele era aquele tipo de pessoa, assim como São Francisco de Assis, que sentava para, de fato, acolher, ouvir as pessoas, né? Ele não simplesmente prestava um atendimento médico, mas ele ouvia, ele conversava, aconselhava, e isso fez toda a diferença, né, no processo dele de canonização agora, porque são através desses relatos que a gente consegue contabilizar os milagres para a pessoa poder virar santa, né? Todo mundo sempre diz que ele tinha um dom de liderança e de convencimento muito bom. E ele nunca se cansou de pregar a palavra de Deus. Então, por onde ele passava, ele dava um jeito de pregar a palavra de Deus. Isso é uma coisa que é muito incrível e que foi uma das principais coisas que chamou minha atenção sobre a história de vida do Guido. Como eu disse, por onde ele passava, ele contagiava as pessoas com seu amor por Jesus, por Maria e principalmente pela Eucaristia. Ele até fez uma monografia sobre a Eucaristia como um instrumento de cura, o que é muito incrível, né? Porque todos nós católicos sabemos da importância da Eucaristia para nós. Ele tinha uma busca muito profunda e radical pela santidade. E o Guido sempre dizia às pessoas próximas dele que ele gostaria de morrer surfando no mar. E foi assim que aconteceu. Em 2009, ele estava surfando e sofreu uma manobra mal sucedida e aconteceu que ele bateu a nuca, desmaiou e morreu afogado. E foi a partir daí que as pessoas começaram a conhecer cada vez mais a história do Guido. E foi em 17 de janeiro de 2015 que foi iniciado oficialmente o seu processo de canonização
no Rio de Janeiro, apresentando como sua virtude heróica a maneira como ele exerceu a medicina, cuidando dos mais necessitados, na caridade, no amor e na misericórdia de Deus. Os milagres e as curas através da intercessão do Guido ainda estão na fase de coleta, né, e de análise do Vaticano, e a sua beatificação ainda está em processo. Atualmente, o Guido tem um memorial lá no Rio de Janeiro e um pedaço da praia no posto 11 de Copacabana é conhecido como a Praia do Guido. E essa foi um pouquinho da história do Guido Schaeffer. Se vocês quiserem saber mais, ele tem um site que conta todinha a história dele lá, tem como ver várias coisas, é muito legal. Então a gente vai deixar o link na descrição desse vídeo para vocês saberem mais sobre a vida do Guido. E é isso, um beijo, até mais.